Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem, todos em paz. Aqui é Israel, professor de filosofia de vocês, e hoje nós damos sequência a conversarmos sobre um tema que a gente já vem debatendo ao longo das últimas aulas, que é justamente sobre ética. E nós queremos falar hoje sobre a ética na perspectiva aristotélica, que já começávamos na aula anterior, mas que nós damos sequência hoje. Você vai perceber que essa nossa reflexão ela é perfeitamente utilizável, por exemplo, na construção de um texto, na construção de uma redação sua. Então, nós queremos partir da premissa da ética aristotélica que tudo no universo possui uma razão de ser, possui uma razão de existir. Nós, seres humanos, tanto eu quanto você, nós possuímos, então, como que instalado em nós, com uma espécie de uma seta, de um GPS, que nos orienta justamente a buscar algo que nós estamos constantemente buscando, que é justamente a felicidade. Assunto, inclusive, que já conversávamos em aulas anteriores. Ocorre que vem a pergunta, poxa, mas o que te faz feliz? Obviamente que tem muita subjetividade aqui. O que faz a mim feliz pode não fazer você feliz. Mas veja, a mim particularmente o que me faz feliz? Estar com minha família, estar com meus amigos, ter um animalzinho de estimação, um cachorrinho aqui de casa, por exemplo. Então, o que me faz feliz é estar bem com aquelas pessoas que eu quero bem, é estar bem com aquelas pessoas que eu amo. Então, para mim, estar feliz é justamente isso. Só que nós buscamos esse estar bem e é um bem-estar pessoal. Nós buscamos estar bem numa perspectiva de individualidade. Nós queremos isso, e é justamente a ética aristotélica. A ética de Aristóteles, ela pensa numa felicidade individual. Claro que Israel e a coletividade, aí a gente vai perceber que tem uma relação com outra temática que não é bem a ética, ainda que é associada, que é justamente a política. A ética de Aristóteles, ela está baseada em uma palavrinha que nós já conhecemos de aulas passadas, a palavra eudaimonia. O que é essa eudaimonia? É justamente a busca pela felicidade, pelo bem-estar. Então, grave essa palavra, olha, eudaimonia. Então, essa eudaimonia é o nosso estado de bem-estar, é o nosso estar bem, é o nosso estar feliz. A ética, novamente, repito, de Aristóteles, ela é um conceito individual que nos direciona à felicidade, e agora eu estabeleço a diferença, que ela é diferente da política. Por que da política? Também da política em Aristóteles. Porque a política, ela pensa no bem-estar coletivo, ela pensa na universalidade. E essa universalidade de Aristóteles, que eu estou falando aqui, ela se refere ao conceito de política. A ética aristotélica ela é individual, a política aristotélica ela é coletiva. Olha essa distinção, tá certo? Agora tem um detalhe, que nós vimos inclusive na leitura que eu pedi para vocês fazerem na aula passada. Só quem é dotado de razão, de racionalidade, é que consegue agir eticamente. Então, se eu não sou dotado de racionalidade, se eu não sou dotado desse conhecimento prático, eu não vou conseguir agir racionalmente. Porque é justamente esse agir pela razão que nos vai dotar de consciência. Aquela história do senso moral. De ver algo e dizer, poxa, isso aqui é legal, isso aqui é correto. Eu estou usando um senso moral, eu estou fazendo um juízo, eu estou julgando algo. A ética de Aristóteles aqui, ela exige do ser humano, ela exige de mim, ela exige de você que nós tenhamos um comportamento baseado na boa conduta. Poxa, Israel, mas o que vem a ser essa boa conduta na perspectiva de Aristóteles? Muito simples. Eu vou dizer que eu estou me comportando numa linha de uma boa conduta quando eu estou agindo com prudência. Quando eu estou usando um meio termo, nem falta e nem excesso. Por exemplo, o medo. Eu não posso ter medo em excesso e não posso ter em falta. Isso iria me colocar numa situação até de perigo, às vezes. Imagina tu atravessar a rua e tu resolve passar correndo porque tu não tem medo. Mas a prudência, ela vai te fazer o quê? Ela vai te fazer olhar para um lado, ela vai te fazer olhar para o outro antes de atravessar. Então, o termo prudência, que é usado por Aristóteles, ele se emprega muito bem. Então, para mim chegar nessa felicidade que Aristóteles tanto fala para a gente, que nós tanto falamos, que tanta gente nos pergunta, poxa, eu só quero ser feliz, eu só quero estar bem, é preciso que nós façamos um caminho, um itinerário. E esse itinerário, ele começa justamente com essa razão,
essa racionalidade, a nossa consciência moral de saber que o que nós fazemos ou é correto ou não. Então nós vamos ter essa premissa por aí. Depois da razão vem a justa medida, que é estabelecer um equilíbrio entre as coisas. Esse equilíbrio é o que Aristóteles vai falar do meio termo. Repito, nem falta, nem excesso, mas um equilíbrio seria o meio termo. Então, daí nós vamos chegar na felicidade. Agora vem a outra pergunta, como viver bem? Respondi como viver com prudência. E agora como viver bem? Na perspectiva de Aristóteles e na nossa, se nós bem analisarmos, no nosso comportamento moral, da nossa sociedade, viver bem, moto passando, viver bem é evitar exageros, é evitar excessos. Aristóteles fala muito dessa premissa. Eu estarei vivendo bem, eu estarei vivendo com prudência a partir do momento que eu evito os exageros, que eu evito os excessos, que eu evito coisas que me façam mal, que me tragam mal. Então o que é que nós vamos ter aí? A tua busca por felicidade, o teu itinerário, a tua corrida por ser feliz, ela deve evitar comprometer a felicidade dos outros. Então eu vou viver bem, eu vou estar bem de fato, eu vou viver prudentemente, quando a minha felicidade ela não comprometer o bem-estar, ela não comprometer a felicidade dos outros. Que aí vai ter uma rama de perspectivas éticas muito diversas, éticas e morais. O fato de estarmos bem sem comprometer o bem-estar do outro, sem maltratar o outro, sem julgar inadequadamente o outro. Então vem aí uma espécie de uma ética parecida com Ranjonas, lá na frente, que nós vamos conversar sobre isso futuramente, chamada corresponsabilidade. De ser responsável por mim, mas ser também responsável pelo outro. Se fizermos isso, nós estaremos vivendo saudáveis e sem exageros. Veja, se a minha felicidade, lembra que a felicidade aqui ela é uma perspectiva individual, ela não comprometer a do outro. Aristóteles, é preciso a gente compreender que ele está num tempo e num espaço diferente do nosso. Ele está lá na Grécia. Então, alguns conceitos de Aristóteles vindo para a gente precisam ser, digamos, refinados. Mas essa dimensão de um comportamento ético, no sentido de não comprometer o outro, para nós ela é fundamental. Então a ética ela vai estar associada a esse respeito, a esse zelo, onde cada um busca o seu bem-estar, onde cada um busca estar bem, mas sem comprometer o outro. Eu reitero aqui essa relação da ética com a política, que enquanto a ética ela deve zelar pelo individual, pelo teu bem-estar individual, pela tua eudaimonia, pela tua felicidade, a política, por sua vez, ela se refere à dimensão de Estado, ela se refere à dimensão de coletividade. Portanto, essa noção de Estado usada por Aristóteles, ela faz referência a uma comunidade coletiva, a uma comunidade muito maior do que a que nós estamos habituados. Portanto, política, bem-estar coletivo, bem-estar social. Ética, um bem-estar individual, uma busca constante pela felicidade. Então, recordando, alguns termos preciosos para a gente hoje. Eudaimonia, essa perspectiva da ética aristotélica, do estar bem, um comportamento eudaimônico, é a expressão correta. O que vai nos distinguir é o uso da razão, ou seja, da nossa consciência moral, que vai estabelecer em nós essa justa medida. E para mim estar bem, para mim viver bem, qual é a receita de Aristóteles? Se alguém disser, Israel, o que é preciso para mim viver bem hoje? Muito simples. Aristóteles vai dizer que eu preciso buscar a felicidade sem comprometer a felicidade do outro, sem magoar o outro, sem fazer mal ao outro, pensando nesse momento individualmente em mim. Claro que quando eu estou bem, a minha tendência é fazer com que outras pessoas que estão ao meu redor também se sintam bem. E vem a dimensão da prudência, do meio termo entre as coisas. Nem falta, nem excesso, mas o meio termo. Então, finaliza essa nossa conversa de hoje. Deixo um abraço para ti. Na plataforma estou deixando uma atividade. É importante que nós façamos. Essa atividade está baseada nesse vídeo. Então, fica bem. Abração. E nos encontramos nas aulas posteriores.